Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí, então, para a nossa aula de número 6, né? Então, é o 6º capítulo aí do livro e também a sequência da última aula, né? Muito bem. Nós iremos aqui, então, a partir desse momento, falar sobre um tema importante, que vários alunos fizeram perguntas, e só um instante que não quero adicionar. Agora deu. Muito bem. Muitos alunos perguntaram aqui para a mediação passou para nós, né, que vocês gostariam de falar um pouquinho sobre o PWM, né, e também com questões aí relacionadas à atividade de mapa, tá? Isso aí é bastante natural que seja assim, tá? É normal. E apenas para a gente ter um alinhamento. O PWM, ele é um conhecimento que a gente vai ganhando ao longo da disciplina. A atividade de mapa ela é postada logo na primeira semana. Algumas pessoas já sabem o que é PWM, mas a maioria não sabe, né? Então, vocês vão ganhando esse conhecimento ao longo da disciplina. Não tenham, preocupação com isso, porque é natural, tá? O pessoal está aprendendo agora, está começando a lidar com o microcontrolador, talvez não teve contato com a linguagem Assembly, né? Está acostumado a programar em C, né? Então, essas perguntas são normais, tá? Eu já trabalho com a disciplina há muito tempo, né? E a gente sempre tem essa mesma percepção. Dado que as linguagens de programação C e outras linguagens de alto nível, elas são muito mais assim atraentes, tá? Mas o que precisa ficar aqui claro para vocês, e também lá na telepresencialidade, quando vocês vão fazer ali uma dinâmica com o tutor, né? É que a academia, a universidade, aqui onde vocês estão fazendo um curso, ela prioriza o conhecimento nativo do microcontrolador. Tá? Nós não estamos utilizando uma linguagem do mercado, né? Estamos usando uma linguagem que vai dar autonomia para você enquanto engenheiro, enquanto profissional que vai trabalhar com o microcontrolador, seja um tecnólogo, seja um engenheiro, né? O primeiro contato que eu tive com microcontroladores foi na década de 90, eu era técnico em eletrônica naquela época, né? Então, era 8051, era COP8, não sei nem se vocês já ouviram falar em COP8, né? Eram microprocessadores, 8086, 80C196, 80C188, então não era o que tem hoje, por isso que eu falo, essas tecnologias, elas mudam, né? E você tem que ter o conhecimento nativo do assembly do microcontrolador. Depois, quando você tiver, né, condições de escolher ali a tecnologia que você vai utilizar, aí você pode usar uma linguagem que melhor você entender para você, para o seu projeto, tá? Mas para o ensino, nós aprendemos o assembly para termos autonomia, tá? Que é o que nos dá condições de lidar com todos os recursos do microcontrolador. A linguagem C, ela é uma linguagem alternativa, é uma linguagem que por trás dela, né, ela vai precisar de muito código para fazer o que ela está fazendo simples para você que vai programar. Então, quando você vai programar e coloca poucas linhas ali, não pense que aquilo ali está sendo leve para o compilador ou para o microcontrolador. Porque uma instrução em C, ela reverte para muito mais código do que uma instrução em Assembly. Quando você vai gravar no microcontrolador, o código que o Assembly produz é muito menor do que o código em C. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Tá? Por isso que você precisa ter autonomia. Né? Linguagem de mercado é um assunto para uma outra disciplina, um outro curso. Né? Daí existem cursos de linguagem C. Né? Isso aqui não é um curso de linguagem C, não é um curso de PIC, não é um curso de Arduino. Ele é um curso de microcontroladores, microprocessadores. Então, é de uma forma geral. Tá? Então, gostaria de ter esse alinhamento com vocês, para vocês poderem realmente entender como é desenhado o projeto pedagógico, né, do curso e também da disciplina. Tá? Não é porque o professor Fábio quer trabalhar com Assembly. Não, pessoal, os livros são escritos em Assembly. Tá? Os livros, talvez nem todo mundo leia em inglês, mas se você for ler a linguagem nativa de quem fabrica o microcontrolador, você vai encontrar o Assembly. Tá? E para a gente poder entender o que está por trás, a gente precisa saber isso daí, tá? Então, bora para a nossa aula. A gente já tem aí um esclarecimento a respeito disso. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre a continuidade da aula anterior. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as interrupções, já estavam previstas. Vamos falar um pouquinho sobre
o PWM, tá? Porque eu acredito que é um assunto importantíssimo, inclusive porque tem convergência aí com a nossa atividade. Então, para quem ainda não acessou o link lá, que está descrito no mapa, né? Existe no link daquela atividade, a atividade toda gravada, já existe uma aula lá gravada, né? Sempre esteve lá, né? Com o programa todo pronto, comentado, o circuito sendo montado, né? Explicado passo a passo, tá? O que não vai estar falando lá é a resposta do mapa. Essa é a resposta que o estudante deve concluir, e que é bastante simples, tá? Então, eu vou esclarecer para vocês, para que vocês não fiquem assustados com isso daí, porque o PWM, de fato, ele não é a primeira coisa que a gente aprende. O PWM vem depois de aprender outras coisas. Então, a gente tem que entender como que funciona quando eu aperto um botão e acende um LED. Parece que não é interessante isso daí, né? Mas sem saber isso, eu não posso passar para o próximo passo. Eu tenho que entender coisas simples para ir depois para as coisas mais complexas, né? A gente começa andando para depois correr. É um contrário, tá? Então, microcontroladores tem que dominar isso daí, tem que ler, tá? Tem que buscar conhecimento. Os livros que eu aponto para vocês, não só o livro da disciplina, mas existem outros livros lá no ambiente da minha biblioteca, eu sempre cito isso nas aulas, né? E lá tem os livros, aqui eu estou colocando até a fonte dos livros. Nas aulas anteriores, quem olhar os slides vai ver a fonte de onde saem, né, os textos, né, as informações para as aulas. Então, não é só o livro que vocês têm aqui, tá? É o livro daqui e mais os livros da ementa da disciplina de vocês. Vocês têm lá um plano de ensino. Esse plano de ensino contempla vários livros. Então, quem faz universidade, quem faz curso superior, tem que estar apto a isso, ok? Então, continuando aí. Muito bem. Então, os periféricos de I/O, a gente estava falando da semana passada, né? E aqui sobrou essa parte das portas digitais e conceito de interrupções em microcontroladores, né? Então, interrupções, a gente vai falar mais agora, né? Então, relembrando apenas um conceito da nossa última aula, né? Lembrando que nós temos um oscilador. Nosso microcontrolador pode ter um oscilador interno ou externo, tá? No caso do microcontrolador PIC, tá? Eu tenho aqui um exemplo nesse gráfico. Então, nós temos aqui o oscilador OSC1, tá? Nesse caso aqui, com os seus ciclos, tá? Q1, Q2, Q3 e Q4. Por que tem Q1, Q2, Q3 e Q4? E aqui embaixo eu tenho o clock com um ciclo só, né? Clock out, né? A saída de clock. Esse aqui é o clock que a gente vai trabalhar para realizar o processamento das instruções. A gente falou sobre isso em uma das aulas, onde eu mostrei para vocês que ele busca uma instrução e executa uma instrução anterior a essa que ele está buscando. Tá? Enquanto ele está buscando uma, lembra do Harvard von Neumann? Tá? Vem daqui. Né? Então, nós temos aqui um período, né? Vou relembrar isso aí também mais adiante. Durante um período de clock, né? Ele busca a próxima instrução e executa a instrução anterior. Veja aqui, PC Program Counter, né? -1, ou seja, está no passado. A instrução que ele já tinha está sendo executada agora e está buscando a próxima. No próximo ciclo, após 4 pulsos, porque nós sabemos que o clock é dividido por 4, ele busca a próxima e executa essa que ele estava aqui, que ele havia buscado anteriormente. E assim por diante. Então, a gente tem que observar isso aqui e sempre se lembrar, porque vai fazer sentido agora para nós, quando a gente falar sobre PWM. Vou falar ali sobre Prescaler, vou falar sobre a parte do Duty Cycle, né? Então, isso daí tudo é importante, olhar para isso, entender, para poder entender mais adiante o que a gente vai fazer com o PWM, tá? Porque eu me lembro muito bem, muitas pessoas falavam sobre PWM, mas elas não sabiam o que de fato era, porque a gente usava, na época, implementações em nível de hardware, porque já existiam circuitos integrados naquele período, na década de 90, um pouco mais do que isso, talvez, mas já surgiram muitas soluções prontas, né, para trabalhar com PWM. Então, existiam circuitos integrados, como o LN 3524, a própria família 3840 alguma coisa, 42, 43, 44, né? E assim existem até hoje vários circuitos integrados que fazem a função do PWM, mas aí já está pronto. A compensação automática em frequência é feita externamente, utilizando-se resistores, capacitores, entre outras coisas. Aqui não, no software, você consegue desenhar toda a estrutura, né, do PWM.
né? Então, a gente vai precisar entender isso para implementar no programa. Daí, quando olhar para o código, em Assembly, vai fazer sentido para vocês, tá? Não se preocupem apenas em fazer uma atividade para obter uma nota, tá? Ah, eu quero saber como é que faz. Já está feito, o programa já está disponível para vocês. Se vocês clicarem no link, vai entrar numa página do Atlas de Engenharia, que nós montamos com tudo lá. Tem o roteiro, tem o programa, tem a aula, o vídeo gravado, né? Tem tudo pronto, tá? Não tem dificuldade nenhuma nisso daí. Eu quero que você entenda, você aprenda o que você está fazendo, tá? Então, olhando para essa estrutura aqui, que inclusive já é do conhecimento de vocês, tá? Nós temos aqui, então, o clock, né? Cada ciclo de clock, né? Então, nós temos aqui os tempos, os períodos, tá? T1, T2, T3, T4, vai incrementando isso daqui, né? Ao longo do tempo, né? E as instruções que são executadas nesse período, né? Então, esse mapa aqui é apenas interpretativo para a gente entender como funciona dentro do microcontrolador, né? E a gente tem aqui sinais digitais externos, sinal digital interno, né? Por que é importante isso aqui? Porque nós vamos trabalhar com interrupções. E o conceito de interrupções, ele vai fazer sentido a partir de agora, né? Quando a gente aperta um simples botão, quando você pega um smartphone, né, e aperta o botão dele, né, quando tem um botão físico, né, esse botão, ele mecanicamente falando, ele tem um contato, uma superfície de contato, né? Essa ação de contato, ela não é totalmente perfeita, ela tem imperfeições ali. Então, quando você aperta, para você está apertando só uma vez, mas ela oscila e produz repiques, né? Que parece que você pressionou várias vezes o botão e você apertou uma vez só. Porque entre você pressionar e os metais internos do contato do botão, né? Daquela microchave, né? Que você está pressionando. Quando você pressiona ali, dá a entender, né? Ao circuito elétrico, o sinal resultante daquela ação é um espúrio, né? Como se fosse um ruído, né? Então, isso para o microcontrolador é terrível. Ele pensa que você pressionou dezenas de vezes o botão. E aí ele não sabe o que fazer. Então, se você colocasse o botão simplesmente no microcontrolador para apertar sem tratar aquele pulso, muitas vezes você apertaria ali e ele faria alguma coisa meio que imprevista, porque ele não sabe o que você está fazendo. Você precisa fazer o quê? Introduzir um filtro, introduzir um atraso, né? Então, quando você faz esse atraso, né, ou retardo, você faz com que esse botão seja pressionado e o programa espere um tempo para novamente fazer a leitura desse botão. Ele não fica lendo continuamente, né? Tanto que na prática existe sempre um delay, mas é muito pequeno. Mas a gente faz o quê? A gente introduz um tempo um pouco maior, e quando você pressionar esse botão, aquela oscilação resultante do pressionar mecânico, ela seja, então, estabilizada e não cause essa leitura incorreta. Então, o efeito bouncing, né, ele é justamente esses pulsos que ocorrem. E o debouncing seria atribuir, né, um tempo para que nós tenhamos um retardo e não essa oscilação indesejável, né? Então, quem programa microcontroladores tem que ter esse conhecimento. Quando você vai fazer qualquer projeto, já coloca lá um atraso no seu botão, né, para quando você pressionar ele, seu programa leia o estado que você impôs, mas ele cause um delay de tempo de 200 milissegundos, por exemplo, para ler novamente o mesmo botão ou qualquer outra instrução que tenha uma interrupção, tá? Por exemplo. Então, a gente vai falar aqui sobre isso mais adiante. Então, aqui tem um circuito físico para você entender como funciona, tá, o debounce. Então, existe um circuito, obviamente, né? Nem sempre isso foi implementado via software. Muitos circuitos digitais, eles não têm a flexibilidade de você programar. Ele vem pronto. Você tem que pôr um botão ali, alguns circuitos dedicados, né? E aí, quando você põe um botão e não coloca o debounce, você vai apertar. Quando você vai apertar, ele vai executar ou não as tarefas, né? Então, tem que ter ali uma constante RC, né? Formada então pelos resistores e capacitor ali, de modo que você, quando pressiona o botão, demora um tempo para carregar esse capacitor e sim o sinal daí ser atribuído, né? E também descarregar esse capacitor, né? Na verdade, nessa configuração, esse capacitor fica carregado o tempo todo. Quando você pressiona o botão, como está para pull down, né? Ou está ligado no IGND, esse botão vai descarregar o capacitor, né? Então, o tempo de carga dele é o que vai fazer com que ele faça a leitura, né? Então, o circuito físico seria isso daí. Nós, no nosso dia a dia, não utilizamos esse capacitor, a gente trabalha com o software, né?
Então, no software, a gente impõe uma leitura com um delay, né? Então, aqui tem duas opções, uma opção mais complicada aqui à esquerda, né? Mas como está previsto no livro de vocês, eu vou mostrar. Mas eu recomendaria que vocês, na implementação, né, trabalhassem com esse formato, que a gente já está acostumado, né? Que é um delay. Então, você tem um delay ali, nesse caso, declarado o parâmetro aqui 200. Né? Ele já entende que nós temos aqui 200 e é dado em milissegundos. Então, o delay é de 200 milissegundos. Então, essa rotina, ela impõe, assim, uma função, onde eu tenho uma variável dada valor igual a zero, né? Que é do tipo inteiro, né? E ele declara que o pino 13, né? O pino do tipo entrada, né? Existe aqui no meu circuito, né? E aí, o valor recebe a leitura digital, né, do pino 13. Então, a variável valor, que foi declarada aqui em cima, que inicialmente era zero, ela vai receber o conteúdo ali quando pressionado. Então, ele vai dar um delay de 200 milissegundos entre uma ação e a outra. Tá? Então, aqui seria para que não houvesse esse tipo de ruído. Então, o código anterior, ele trabalha um pouco mais, né? Ele declara aqui também na função, né, a função main principal, né, nesse caso, valor, né, é uma variável, né, do tipo inteiro, T aqui também, né, e o pino 13 de entrada, tá, também diz aqui que o pino 13 é um pino de entrada, e assim também faz isso, ele testa aqui, se o valor for diferente de leitura do pino 13, então ele atualiza o sinal, né, fazendo essa leitura do pino 13. Então, para esse é um laço for, um laço if concatenado, é bastante complexo, eu não recomendo. Tá? Então, a gente trabalha mais simplesmente assim para resolver o problema do bouncing, né? Fazendo o circuito de anti-debouncing, né? Que a gente implementa nesse formato. Em linguagem C, linguagem assembly, todos eles têm essa forma de fazer. Tá? Até mesmo em Python a gente faz isso, sempre vai usar microcontrolador e debouncing. Tá? Aí dentro do conceito que nós estávamos falando sobre as saídas digitais, né? A saída digital, ela pode ser utilizada tanto para você acionar uma carga discreta, até cargas que têm comportamento contínuo, né? Só que aí é uma outra história. Embora nós saibamos que existe uma saída analógica, né, do microcontrolador, a gente pode dizer assim, eu tenho um DAC, né? O DAC, o pessoal fala muito. Esse sinal é um resultante de uma oscilação digital, tá? A gente vai falar depois do PWM, fica mais tranquilo de explicar isso. Né? Mas aqui trabalhamos com duas cargas discretas, né? Ambos os casos são discretos porque ou eu ligo ou eu desligo. Então eu tenho a saída digital 1, saída digital 2. Saída digital 1 está ligando aqui através de um transistor polarizado aqui na sua base pelo resistor R2, né, em emissor comum, ele está ligando uma carga, né, chamada carga 2. Pode ser aqui uma resistência de aquecimento, né, algo do tipo, com transistor bipolar. Né? É pouco usual o transistor bipolar, por quê? Transistor bipolar, pessoal, tem muita potência dissipada nele, ele aquece, tá? Então, para carga, para potência direta, assim, geralmente a gente usa MOSFET, tá? Então, só para você entender, porque o MOSFET eu consigo trabalhar com ele com níveis de tensão, né? E eu não preciso me preocupar com a corrente. E o terminal de saída do microcontrolador, ele é muito sensível, tá? Então, normalmente, nem se faz isso. A gente coloca um optoacoplador, né, para poder trabalhar com o circuito optoacoplado. Né? A gente coloca uma corrente mínima aqui na saída digital. Tá? E aqui na saída digital 2, nesse caso, o exemplo, ele está acionando um relé. Então, esse relé tem aqui, talvez, a possibilidade de você acionar uma tomada, acionar ali uma máquina que tenha uma necessidade de corrente maior. Né? Então, esse contato, né? Esse contato normalmente aberto, que está interligando aqui a carga, tá? Está sendo alimentado aqui, no caso, a carga por uma fonte de tensão alternada de 127 volts. Então, suponha lá uma máquina de lavar, você quer acionar ela remotamente, por exemplo, vai usar um microcontrolador, ele tem uma conectividade Wi-Fi, uma coisa assim, você quer ligar. Então, você pode fazer assim, tem um resistor ali para limitar a corrente da base, emissor comum também, e ele vai acionar um relé. Nunca se esqueça desse diodo em antiparalelo ali, com o nosso relé, com a bobina do nosso relé, justamente para que ele tenha um papel de desmagnetização. No momento em que o transistor é cortado, né, desligado,
Então, a energia, né, o campo magnético, a força contra-eletromotriz que vai estar armazenada aqui nessa bobina, ela vai tentar introduzir uma corrente reversa aqui no coletor, né? Então, esse diodo serve para dissipar, é um diodo chamado diodo de roda livre, né? Serve para dissipar a energia armazenada nessa bobina, impedindo que o transistor sofra as consequências ali desse armazenamento de energia na bobina, né? Então, são exemplos aí para vocês poderem observar. Bom, as interrupções, né? Interrupções são eventos que ocorrem, como o próprio nome diz, que causam uma parada no programa principal. Então, você tem o loop infinito, lembra que tem a função principal ali, o programa roda ali dentro, né? Então, todo o seu corpo do programa principal está ali dentro, que a gente viu até agora, né? Aquele programinha de apertar o botão, acender o LED, entre outras coisas, ele desloca o programa para uma outra função, para rodar, né? Então, a função principal é aquele corpo ali que a gente está vendo do programa. Se por algum motivo o seu programa precisar parar de executar essa sequência e ele vai parar, ele vai olhar onde ele está nesse momento, vai guardar o endereço de execução atual, né? E vai migrar para uma outra função, tá? Então, eu chamo disso de interrupção. Tá? Então, por exemplo, eu estou monitorando uma temperatura, tem um termostato, atingiu aquela temperatura, um contato fecha lá e manda um sinal, né, para o meu microcontrolador. E eu quero gerar uma interrupção, quero fazer programação por interrupção. Então, quando gera interrupção, ele para de executar o que ele está fazendo e vai lá tomar uma função, executar o que está no corpo dessa função, e finalizada essa função, ele retorna onde ele estava. Mas por isso ele precisa, antes de ir para a função, guardar a posição da memória onde ele estava antes, né, no stack, na pilha. Ele guarda lá, e quando ele volta, ele acessa o último endereço que ele estava para ele poder voltar executando novamente a função principal. Tá? Então, essas interrupções, elas podem ter origem interna no microcontrolador ou externa. Interna, por exemplo, eu tenho um contador que está contando alguma coisa, está contando pacotes de dados que estão sendo trocados entre dispositivos. Eu posso estar contando ali pulsos que estão entrando de algum tipo de sensor, e internamente ele faz uma contagem, e aí quando atinge um certo valor, há o estouro desse registrador. Então, um registrador ali de 8 bits vai armazenar até quanto? 8 bits, 2 elevado à oitava, vai dar 256. Só que a gente trabalha de 0 a 255. Chegou em 255, ele excede a capacidade dele. Então, eu tenho que guardar esse evento, esse estouro, né, em uma outra memória para dizer, já contou 255, né, e zerou. Então, agora, eu tenho que saber que eu tenho que somar 255 no próximo valor que for acumulado. Então, esses registros de estouro, registros de eventos, podem ocorrer pelas interrupções, tá? Eu posso utilizar isso daí pelas interrupções para poder trabalhar o meu programa, tá? Então, aqui no caso, isso aqui é do programa, do livro de vocês mesmo, a figura de lá, né? Que ele deu um exemplo, né, de interrupções. Então, tentando trabalhar com o conteúdo que vocês têm lá. Então, interrupções internas, interrupções externas, né? Aqui, como eu já comentei com vocês, interrupções internas ocorrem por ação interna, ou, no caso, o overflow, né, de um registrador. Então, overflow seria a sobrecarga dele, né? Atingir um valor limite, né? Não tem mais onde guardar. Então, eu tenho que armazenar um valor igual a 3.300, mas o registrador só tem 8 bits. Eu não consigo fazer isso com um registrador. Tem que somar outro registrador junto para conseguir chegar nesse valor, né? Então, eu detecto o momento em que ocorreu esse overflow, né? E as ocorrências externas que geram interrupções externas podem ser de diversas formas. Pode ser um botão que eu apertei e pode ser também ali um sensor que atingiu um dado set point, né? E aí aquele contato enviou um sinal que no pino de entrada ele está configurado para interrupção, né? Então é bastante comum e bastante útil trabalhar com interrupções. Como elas funcionam, né? Muito bem. O programa ele recebe a sua inicialização, seja ele em qualquer microcontrolador, então ele vai ser inicializado. Você alimentou o circuito, colocou a alimentação nele, ele vai fazer a inicialização, e aí já tem lá as declarações daquilo que você vai trabalhar com interrupções.
né? Toda a estrutura de interrupções já vai estar no começo do programa. Então, ele vai preparar essas interrupções, daí vai entrar no modo sleep. No caso, existem microcontroladores que têm modo de economia de energia, assim por diante, né? Aqui está sendo citado o sleep, né? Que é um dos modos que alguns microcontroladores têm, né? Geralmente, microcontroladores, pessoal, são desenvolvidos aí para atender demandas, sistemas embarcados. O sistema embarcado ele é alimentado com pilhas, né, ou baterias. E aí, nesse caso, é importante que ele tenha esse modo de hibernação para que você, enquanto não está utilizando e mesmo alimentado, aquele equipamento ele permaneça ativo, só com as funções básicas, né? Assim como o smartphone. Esse smartphone, nesse momento, ele está, por exemplo, ligado, mas ele escurece a tela porque ele quer economizar energia. Não estou, nesse momento, precisando utilizá-lo. Mas quando você mexe nele, o acelerômetro dele informa que há um movimento e possivelmente alguém está querendo fazer alguma coisa. Então, pode ser que ele apareça uma imagem na tela, né? Mas, enquanto isso não acontece, ele fica com a tela apagada, justamente porque a tela gasta muito energia. Então, é um exemplo, né? E nesse processo de inicialização, ele prepara as interrupções e vai para a hibernação quando está ativado, ele entra nas rotinas de tratamento das interrupções, tá? E aí, no caso, processa o resto das tarefas mais longas e fica ali dentro. Quando ocorre uma interrupção, tá? Ele sai desse processo, ele estava ali no corpo do programa, ele sai desse processo e vai entrar nas rotinas de tratamento. Então, ele vai tratar o botão. Você apertou o botão, ele vai tratar o que é para fazer quando apertar o botão. Aí eu quero que vai lá e liga um motor, né, do ventilador, né? Então ele vai lá e executa o acionamento. Quando aquela condição de interrupção ela não existir mais, ele vai lá e retorna para executar, né, aquele processo que ele estava executando, né? Então, toda vez que você interrompe esse modo de hibernação, você está acordando o microcontrolador, né? Agora, para você fazer isso, você tem que definir como é que vai ser acordado, né? No caso do exemplo do smartphone, ele tem um acelerômetro, tem controle remoto de televisão, tem isso. Você balança ele e o cursor na tela já aparece, né? Porque ele tem um acelerômetro, né? Ele tem recursos de hardware que convertem posição angular em sinal elétrico, né? Com isso, ele permite que você faça, então, operações ali mecânicas, né? Bom, olhando aqui para interrupções no Atmega 328, que é o que o pessoal usa muito no Arduino, né? Ele tem aqui um exemplo que está no livro, né? Que, na verdade, é o quê? Ele tem a inicialização e entra lá no loop infinito. Ele fica rodando aqui, ó. Tá rodando, tá rodando. Quando acontece uma interrupção, ele para de rodar, executa a interrupção e volta para o loop infinito, tá? E essa é a ideia. Essa é a ideia o tempo todo de fazer isso daí. Então, aqui no programa, justamente, ele tem aqui ISR, né? Ele tem a definição aqui da interrupção. Ele está trabalhando aqui com o overflow de timer 2, né? E ele vai declarando. Aqui eu não vou entrar em detalhes dessa sintaxe, tá, pessoal? Só quero mostrar o que está acontecendo. E o programa está bem comentado aqui, dá para entender, né? Ele está colocando aqui a reinicialização do registrador de timer, incrementa o contador, né? Vai fazendo, né, o que vocês estão vendo aqui, que é uma suposta interrupção prevista para esse cara. O que é legal de olhar aqui nesse programa é a declaração dos pinos. Veja, pin mode output, pin 8, pin mode output, pin 9, né? Então, os pinos que ele define como saída, tá? Então, isso você tem que ter definido para você. Quando você vai programar seu microcontrolador, veja, aqui ele tem as configurações de I/O, tá? I/O significa input, output. Então, ele está definindo quem são as saídas e os pinos, numericamente falando, pino 8 e 9 são as saídas, né? Daí ele começa a trabalhar com o timer. Quando a gente fala de interrupção, mais adiante eu vou mostrar no PIC, né? A gente tem o conceito de timer. Então, você tem que trabalhar com o timer, tanto para interrupção quanto para PWM, né? A gente vai falar sobre isso. Então, o timer ele é um recurso do microcontrolador que permite a você estabelecer ali métricas para trabalhar com tempos, né? Então, tem muita coisa que envolve tempo. Se é o tempo de você, por exemplo,
olhar o relógio mesmo, em tempo real, né? O RTC, o Real Time Clock. Eu preciso de um timer. Se eu quero saber o tempo entre envios de pacotes, né? Eu posso utilizar o meu timer. Se eu for trabalhar com PWM, eu quero pegar ali o ciclo de clock, eu quero dividir ele por valores menores. Né? Eu não quero mostrar o tempo todo o meu sinal, eu quero trabalhar com uma janela de tempo, com um tempo maior, um intervalo maior. Está muito rápido esse clock aqui, não vai me atender. Né? Eu vou trabalhar com uma frequência mais baixa no PWM, né? Porque o PWM, pessoal, vai ficar melhor mais lá na frente, mas eu vou avisando vocês, ele trabalha com frequência fixa. E as frequências de PWM geralmente são da faixa de kHz, né? Porque a gente vai interagir com elementos físicos externos ao microcontrolador. Elementos físicos como cargas indutivas, entre outras coisas. E nós não podemos colocar o clock do microcontrolador lá. Eu estou trabalhando com um clock de 4 MHz, por exemplo, que é um clock lento, né? É para microcontrolador, pronto, vai atender. Mas se você trabalhar com microprocessadores ali da ordem de gigahertz, né? Como que você vai colocar isso aí no MOSFET para oscilar no primário de um transformador de um conversor flyback, né? Ele vai sair voando na sua frente, né? Vai pegar fogo na hora, vai saturar, tá? Então, existem relações físicas que tem que ter convergência com o programa que você está fazendo. Tem muita coisa envolvida ali, né? Então, aqui, mais uma vez, ele coloca um loop infinito. O loop infinito é esse, ó. É o que está acontecendo aqui, ó. Né? Eu tenho loop infinito acontecendo, tá? Ele tem aqui a configuração dos pinos, né? No caso aqui, para baixo, né? Como 0, no caso. Então, ele está fazendo aqui uma escrita, tá? Ele faz a escrita no pino 9, baixa, né? Aí tem aqui um delay, né? Tá vendo que 9 é a saída, né? Output. Tem um delay de 500 milissegundos, e aí escreve alto no pino 9. Então aqui está apagando e acendendo, né? Ele espera 500 milissegundos de novo. Então low é 0, high é 1, né? Então ele vai lá no pino 9, ele põe em 0, espera 500 milissegundos, depois vai lá no pino 9, põe em 1, e espera 500 milissegundos, ele fica rodando aqui dentro. Então o LED vai piscar. Ninguém está falando que tem um LED aqui, mas dá para saber, né? Porque é saída. Então alto é 1, né? Low, né? Baixo é 0, fica ali, high, low, com 500 milissegundos, né? De intervalo, né? Então, quando ele tem aqui o pino 8, né? O pino 9, ele consegue trabalhar nesse formato, tá? Então, esse aqui é um exemplo do Atmega. Já no PIC, já muda bastante coisa. O assembly dele, veja, ele já tem uma outra configuração. Lembra que eu li para vocês cada uma das instruções, do set de instruções do PIC? Para quem não lembra, volta lá nas primeiras aulas que vocês vão ver, tá? Eu expliquei cada uma das instruções, do set de instruções do nosso PIC. Então, nós temos aqui já a mesma estrutura de loop infinito, né, acontecendo, né, enquanto nós temos ali também um programa genérico àquele que a gente acabou de falar. Só que aqui está dando 2 milissegundos. Tá? 2 milissegundos aqui. 2 segundos, desculpem. 2.000 para 2.000, né? Ele corta 3 ali. Então, ele está com 2 segundos, lá ao invés de 500 mili lá do programa anterior, né? Então, ele vai ler lá o pino RA1, né? Que ele declarou ali, né? Então, ele vai trabalhar com um intervalo de 2 segundos para ligar e para desligar. Ele vai ficar fazendo isso no seu loop infinito o tempo todo, né? E ele trabalha aqui com as configurações ali de interrupções também, né? Da mesma forma. Então, é apenas uma comparação entre as duas sintaxes. Ó. Se esse int_f é o bit, no caso, de interrupção, né? Se houve interrupção externa, né? Ele vai, então, executar o que está aqui dentro. Né? Ele vai fazer ali a alteração do valor aqui do flag, né? E vai, se não, né? Ele vai apagar o LED vermelho. Né? Então, ele vai ter ali o comportamento dele, vai executar a função de acordo com o que está ali, quando tiver a interrupção. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Não precisa saber isso nesse primeiro momento que a gente está mostrando, tá? Já na programação do microcontrolador, nesse exemplo, veja, esse comando, ó, são relativos aos endereços de tratamento das interrupções, tá? Então, aqui a gente trabalha com endereço de tratamento, o org0x0008, tá? E o 18, nesse caso aqui. Dentro desse espaço,
é que vão estar, então, essas nossas interrupções. Né? Então, aqui, as configurações iniciais de hardware, né? Ele vai trabalhar aqui com as portas, como a gente já falou, né? Quem é entrada e quem é saída, né? Assim por diante. Então, TRIZ é o registrador, né? No caso de grupos de portas, né? De terminais que o nosso microcontrolador tem. Veja que os portes A, B, C, D e E estão aqui. TRIZ A, TRIZ B, TRIZ C e assim por diante. Lembra que eu falei para vocês? Quando é 0 é saída, quando é 1 é entrada, né? Então, quando a gente faz essa configuração, dá para olhar quem é entrada e quem é saída facilmente aqui, né? Aqui já começa a configuração das interrupções, né? Ele está colocando ali no INTCOM, habilitando a chave geral das interrupções e periféricos, o timer 0. Esse TMR0, que é o nosso timer 0, que eu já comentei com vocês, dos timers, lembra dos tempos, né? A gente sempre usa isso para fazer interrupção, né? Eu tenho aqui também disponível, mas nós não vamos falar agora, de conversor analógico digital, ninguém vai falar de analógico agora, né? Mas já está colocado aqui também, é uma configuração importante, né? E aqui eu configuro nesse formato por enquanto, tá? Então, só para a gente explicar o programa para vocês. Então, aqui está o microcontrolador, os terminais que a gente está falando, né? E aqui a rotina para limpar os registradores de entradas e saídas. Então, aqui o Clear F, só para lembrar, né? Toda vez que eu colocar Clear alguma coisa, eu estou limpando, estou atribuindo 0. Então, aqui ele pega o porte A inteiro e coloca 0, porte B, porte C, porte D, porte E. Então, aqui ele limpa todo mundo, né? E assim por diante. Todo comando que tem clear, né? Ele vai limpando esses registradores, tá? Então, passou por isso. Então, nós temos ali no programa principal, né? Main, né? A chamada do que vocês estavam pedindo, né? Professor, eu quero entender melhor a minha atividade mapa, quero saber o programa do PWM. Então, isso aqui vocês têm que entender. Daqui para frente, a gente vai começar a falar nesse formato. Então, aqui estou chamando, olha só, na função principal, as chamadas das funções, tá? Então, DC25, DC50, DC75 e DC100, tá? Cada uma dessas funções aqui corresponde a um Dutch Cycle, que eu já vou explicar mais adiante, tá? Então, 25 é 25% Dutch Cycle, 50 é 50% Dutch Cycle, 75% Dutch Cycle e 100% Dutch Cycle. Então, onde estão essas funções? Já começa por aqui, ó. Se a nossa interrupção, se o botão pressionado estiver chamando a função DC25, ele vai migrar para cá. Ele vai sair da função principal e vai vir para DC25 e vai testar aqui, ó, nesse momento, bit test file skip if set BT1. Ele está testando se o botão 1 está pressionado, né? Se estiver pressionado, o que ele vai fazer? Ele vai saltar essa linha return, vai passar para a próxima linha, né? Então, isso aqui é o quê? Bit set file T2 com bit 2. Então, ele vai setar, tá, o bit 2 do registrador T2 com, tá? Timer 2 com, né? Com isso, ele vai mover ponto 25 para, aqui é um comentário, ó, né, para Dutch Cycle de 25%. Ele vai mover aqui para o work, o registrador work, intermediário, o literal aqui é o valor 25.25, né, que é decimal. Então, depois ele vai mover de work para CCP R2L esse valor 25, que é o 25%. Como resultado, tá, a gente tem os 25% Dutch Cycle. Se você colocar lá na saída digital, está programada para esse projeto, você vai ler no osciloscópio 25% Dutch Cycle, tá? E assim por diante, tá? Então, quando você testa essa condição aqui, ele executa tudo isso, né? Daí ele vai testar se o botão está liberado e assim por diante. Aqui ele testou se o botão está pressionado, vai testar se o botão está liberado e vai novamente tentar entrar dentro de uma dessas funções, né? Então, cada uma delas que ele entrar, ele vai executar aquilo que está previsto. Nesse caso aqui, 50%, tá? Acontece novamente, tá? Só que para 50%. Daí ele tem 75% e 100%. Tá? Então, cada uma dessas funções vai executar um Dutch Cycle. Então, não tem nada a mais do que isso. O que vocês precisam entender, eu vou mostrar mais à frente aqui, que é configuração, tá? De PWM, tá? Para poder entender. Então, o PWM trabalha com timer e prescaler. Tá? O que é o timer?
principal aplicação dele, tá, é quando você precisa trabalhar com tempo, como eu comentei com vocês. Então, o timer já está no nome. Tempo, tudo que tem tempo precisa usar esse tal desse timer. Se é um relógio de tempo real, por exemplo, vou fazer um projeto que ele olha no horário e liga uma bomba de água, ele faz uma irrigação, ele liga um ventilador, eu preciso de um horário programado. Quem é que vai dar essa base de tempo? Tá? Eu tenho que utilizar o recurso de timer para fazer isso. Tá? Eu quero trabalhar com um protocolo que envia dados, é orientada a conexão entre um dispositivo e o outro, uma rede, e quando ele envia um pacote, tem um tempo para que o dispositivo de destino responda. Se ele não responder, porque, por exemplo, o cabo está desligado, desconectou o cabo, ou então teve um ruído, um problema que atrapalhou a comunicação, para eu enviar novamente, né, e garantir a entrega. Né? Então, protocolos de comunicação voltados, orientados à conexão, tem isso. Né? Então, eu preciso dar um tempo ali, contar um tempo. Quantos microsegundos ou milissegundos eu vou esperar para enviar um novo pacote, né? Então, eu posso estar utilizando o timer para fazer isso, eu posso usar o timer para entrar em modo de hibernação, então, diversas coisas. Inclusive, a base de tempo do PWM, tá? Então, o Prescaler é um recurso que ele trabalha dentro desse conceito aí de timer também, utiliza esse recurso do timer, que ele tem um papel fundamental. Ele divide o total de tempo que o microcontrolador tem no seu clock. Então, vamos pensar assim, que ele vai fazer uma divisão de 1 para 8. Né? Então, vai pegar um ciclo de clock que você tem, aquele tempo que tem lá, ele vai dividir por 8. Porque você só quer pegar um pedaço dele. Você só quer pegar um oitavo daquele clock lá. Então, você não quer pegar, você quer pegar lá, por exemplo, 0,125, né, daquele sinal. Então, o Prescaler faz isso para a gente. Eu não vou trabalhar com uma taxa de amostragem muito alta, não vou trabalhar com um clock de frequência de PWM muito alta. Né? De repente, eu estou trabalhando com 1 MHz dentro do microcontrolador, mas eu quero pegar ali alguns kHz apenas. Né? Então, eu tenho que ter um Prescaler que é um divisor de frequência, por assim dizer, só que de software. A gente programa ele no software e internamente ele atua dentro do microcontrolador. Nesse exemplo do PIC, tá? Isso não é exclusivo do PIC, gente. No PIC tem, no STM 32F407 tem, tá? Nos outros microcontroladores todos também tem o Prescaler. Você tem que saber configurar ele para o que você vai fazer, né? Então, você vai lá e configura ele com uma taxa de acordo com o que você precisa. Por que, professor, você colocou uma figurinha numa pizza aí? Para você lembrar que o Prescaler, ele divide. Pizza você não divide? Então, é a mesma coisa. Quando você olhar ali, você vai lembrar para que serve o Prescaler? Para dividir a frequência, tá? Então, a gente vai pegar uma frequência, já vou mostrar mais adiante. Né? Então, vamos dar aqui um exemplo de calcular a frequência das interrupções, tá? A frequência interna, no caso, do timer 1, com essa equação. Então, a frequência Fint, frequência interna, ela é igual ao clock, então, por exemplo, 1 MHz, tá? Vai ser dividido pelo Prescaler, aí você que vai definir, eu quero 1/8, eu quero 1/5, 1/4, 1/32, não sei, você vai definir isso, vai colocar ali no valor do Prescaler, tá? E daí você vai pegar e dividir pela diferença entre 65536, nesse caso aqui, e o timer 1, né? Onde o clock é o valor da frequência que você está utilizando. Se o clock for interno, a gente tem um clock que é igual à frequência do oscilador dividido por 4, né? Que é aquele caso, divide internamente por 4. Se o clock for externo, o valor do clock é aquele que você aplica, né, na entrada do timer 1, né? E aí você já sabe que é aquela lá mesmo. O Prescaler, no caso, é o fator de divisão programado no Prescaler. Como eu comentei, 1/8, 1/32, né? Timer 1 é o valor inicial de 16 bits do par de registradores da parte alta e da parte baixa. Então, você tem o timer 1 high e timer 1 low, né? E aí, normalmente, esse valor é 0, mas a gente pode alterar ele por software. Então, jogando naquela equação, você consegue chegar ali nesse valor da frequência interna, tá? E aí, pessoal, olhando para o PWM, o que é esse PWM? PWM nada mais é do que uma modulação por largura de pulso. Então, você quer ligar alguma coisa, eu quero ligar um LED. O LED é um exemplo e tanto, porque você vê no brilho dele a intensidade, né? Se ele estiver ligado
totalmente, tá ligado. Foi daí liguei uma pilha no LED. Você vê o brilho dele máximo. Mas se eu falar assim, eu não quero entregar toda a atenção da pilha para o LED, eu quero entregar só um pedacinho e tirar. Mais um pedacinho e tirar. Mais um pedacinho e tirar. Então, esse pedacinho, tá? Eu posso falar assim, ó, eu vou fazer isso 1 milhão de vezes por segundo. Vou fazer isso com uma frequência. Né? Quantas vezes eu repito isso aí num segundo? Por exemplo, 1 milhão de vezes. Então, é 1 megahertz. Tá? Se fosse 1000 vezes, seria 1 kHz. Né? Então, eu vou dizer para você assim, ó, eu vou estabelecer uma velocidade constante, não vai mudar, vai ficar ali 1 kHz, beleza. 1 MHz, beleza, mas é sempre isso daí. Nesse caso do exemplo, estou colocando para vocês aqui, um período T, né, é o período, né, tempo completo ali, né, ele vai demorar aí, nesse caso, 1 microsegundo. E por que é 1 microsegundo? Estou falando de megahertz? Ótimo. O tempo, né, ele tem uma relação direta com a frequência. E aí o tempo, esse período T grandão ali, ele é o inverso da frequência. Se eu te falar que tem, por exemplo, 1 megahertz, tá? 1 vezes 10 a sexta, eu tenho 1 microsegundo. Tá? É 1 sobre esse valor. Então, vai dar 1 microsegundo. Aqui nesse desenho que eu fiz de propósito, eu coloquei ali 1 microsegundo, para você saber que cada pedacinho desse tem 1 microsegundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles são iguais em 1 microsegundo. Se eu falar para você assim, ó, agora meu LED, nesse tempo de 1 microsegundo, eu vou entregar para ele a tensão da pilha durante 25% desse tempo. Tá? Então, eu não vou entregar para ele 100% ligada, só dentro desse 1 microsegundo. Né? Se eu tiver que pegar ali metade de 1 microsegundo, né, eu vou ter 1 nanosegundo. Né? Então, eu tenho 250 nanosegundos. Não é isso? E aí eu coloco isso aqui para o meu LED e falo, ó, você vai ficar ligado durante 250 nanosegundos. Tá? E o resto vai ficar desligado. Entendeu? Eu fico repetindo isso, repetindo. Quando você olha para ele, você olha que ele está pouco aceso, porque eu não estou entregando toda a potência para ele, no tempo. A maior parte, os 75% do ciclo ativo está desligado, tá? Então, o PWM é isso, eu consigo modular isso daí. Hora eu dou 25, hora eu dou 26, 27, 28, eu posso dar 50, posso dar até 100%, se eu quiser. Então, nesse exemplo que eu desenhei para vocês, eu coloco aqui, ó, a definição do que é o Duty Cycle. Duty Cycle é o ciclo ativo, é a razão cíclica que o nosso PWM vai fornecer. Parte do tempo vai estar ligado, parte do tempo vai estar desligado, né? Se eu tiver algo inferior a 100%. Quando tiver 100%, vai ser assim, ó, Duty Cycle igual a 100%, ele vai pegar cheio aqui, ó, tudo isso aqui vai estar ligado. Então, é igual eu ligar a pilha direto no LED, né? Fica ligado o tempo todo, né? Então, aqui eu tenho 75%, veja, nesse tempo, nesse segundo momento aqui, né, ele está aqui ligado durante 75% e 25% desligado. Então, ele dá até um brilho legal. 100% vai ficar bem brilho mesmo. 25% é só 1/4 do brilho que ele daria. Né? E assim por diante, 50% é metade do brilho. Isso eu faço com carregador de baterias. Né? Se você pegar um carregador de baterias desses de smartphone, aqui dentro tem um flyback, tem um conversor DC-DC isolado, flyback, que utiliza PWM, tá? Tem um circuito integrado dedicado para fazer isso. Se você pegar um motor elétrico acionado por um driver de potência, um inversor de frequência, por exemplo, ele usa PWM. Se você pegar diversos exemplos aí, a gente vai encontrar na iluminação, controle de iluminação, tem PWM, porque ele trabalha sempre com essa coisa de liga e desliga, só que enquanto está ligado, eu controlo o quanto está ligado. Né? Eu não faço ligar e depois desligar. Eu ligo e eu picoto esse tempo dele. Né? Mais à frente ali, eu coloquei até um vídeo do experimento feito para essa aula aqui, onde você vai poder ver no meu osciloscópio esse Duty Cycle variando. Tá? Muito bem. Então, aqui tem uma equação para você se lembrar de como é que calcula o período, tá? No caso, 1 microsegundo,
né? Está colocado aqui 1 microsegundo. Por quê? Porque a frequência é de 1 MHz. Então, faz o inverso, você encontra qual é o período. Esse aqui é o circuito que eu proponho, né? Nesse caso aqui, eu desenvolvi esse circuito para fazer um driver de potência para controlar, fazer um controlador PID com um microcontrolador, onde nós temos a capacidade de aquecer e resfriar a superfície de um sensor ali, didaticamente falando, né? Então, eu poderia aplicar isso no processo industrial, o pensamento é o mesmo. Tanto que esse processo, né, depois eu fiz a modelagem matemática dele, né, foi feita ali toda a parte de dimensionamento por Laplace para chegar na função de transferência, né, e dessa função de transferência foi feita a simulação no MATLAB e o resultado foi idêntico ao que nós obtivemos na prática. Tá? Então, esse sistema foi feito. Claro que aqui não entra em questão aqui a parte da modelagem matemática, a gente não trabalha essa disciplina no meio do micro... Desculpe. No meio do microcontrolador. Deixa eu tomar uma água. Continuando, desculpem aí. Esse aqui é o driver de potência, então a gente pode observar, existe uma resistência aqui, um resistor de aquecimento de 20 watts e um ventilador. Né? Então, o objetivo aqui é trabalhar esses dois circuitos. Esse circuito abaixo, né, ele está aqui com um objetivo de acionar essa resistência de aquecimento, que é esse onde estou passando o mouse, justamente essa grandona aqui. Então, existe um sensor de temperatura, que é esse aqui. Esse sensor de temperatura, ele faz a leitura da temperatura da resistência e envia para o microcontrolador. Né? Então, tem aqui um sinal analógico, que também é interessante. Né? Então, aqui nesse ponto, o microcontrolador faz a leitura dessa temperatura e ele aciona o PWM aqui, nesse MOSFET, para que essa resistência aqueça, né? Fique mais tempo ligada, menos tempo ligada. Né? E isso tem aqui um optoacoplador, como eu comentei com vocês antes. Né? Embora as referências aqui sejam as mesmas, né? Eu estou aqui fazendo uma proteção e corrente, né, da saída desse microcontrolador. Então, o optoacoplador, ele é muito utilizado para isso, para você isolar opticamente, né, sinais que você utiliza no acionamento. Aqui existe uma chave de seleção para que haja um comando manual ou automático para o estágio de resfriamento. Então, esse ventilador é acionado também, né, caso no algoritmo lá do programa seja contemplado, né? Então, existe um outro PWM aqui para o ventilador, que também acelera e desacelera. A gente vai ver isso mais adiante. Então, fisicamente, ficou montado nesse formato. Esse aqui é o botãozinho de comando manual automático, né? E os circuitos montados aqui. Como eu fiz isso em casa, não ficou tão bonito. Então, não reparem nisso, tá? E o vídeo que está aqui, eu vou ter que comentá-lo. Com certeza o áudio não vai sair para vocês, né? Então, eu vou tirar aqui o compartilhamento nesse momento, para que eu possa rodar o vídeo e vocês possam acompanhar aí. Já vou compartilhar aqui a tela do vídeo. Só um instante. Está carregando aqui. Está um pouco lento o meu reprodutor de vídeo, tá? Mas... Muito bem. Então, aqui é um microcontrolador ARM Cortex, e esse aqui é o nosso projetinho, né? Então, eu tenho aqui o PWM, a gente está olhando aqui, não está acontecendo nada nesse momento, porque ainda não foi estimulado o sistema, né? Então, as tensões de alimentação, e aqui é enviado, via um protocolo desenvolvido também, o comando, né, com as constantes do controlador PID, né? E é dado um set point, para que nós tenhamos ali uma referência a ser atingida, né, pelo sistema de controle. Então, a partir daí, eu vou avançar um pouquinho, se a gente tiver tempo, né? Veja que eu já estou conseguindo observar a modulação por largura de pulso no momento em que eu aplico ali o set point. Né? Então, isso que vocês estão vendo aqui é a variação do Dutch Cycle. Esse pulso mais alto aqui, esse mais largão, tá? Está variando automaticamente. Esse sistema que vocês estão vendo, aqui dá para acompanhar,
é a temperatura aumentando, né, para tentar encontrar o set point que foi estabelecido, né? Então, na medida que a temperatura vai aumentando, né, eu começo a entrar também com a refrigeração, com o resfriamento, desculpa, né? Esse ventilador, então, ele é acionado automaticamente, porque ele quer agora diminuir a taxa de ultrapassagem, né? O overshoot, dado o meu sinal, e, portanto, o PWM está variando tanto para aquecimento quanto para resfriamento. Eles começam a se equilibrar. Tá? Isso aqui é o sistema de controle em malha fechada, né? E aqui dá para observar, esses LEDs piscando, eles correspondem aqui ao acionamento dos dois estágios do circuito. Tá? Então aqui eu já consegui atingir aqui o objetivo, mas pela inércia térmica, tá, o aquecimento ainda ocorre. Mesmo desligando, veja que agora estou em 0 aqui no aquecimento, só o ventilador que vai começar a ser acionado, né, porque houve, veja que ele ligou, né, houve a ultrapassagem, né, então eu tenho que trazer esse sinal para baixo, né, para tentar, então, estabilizar sobre o set point, que é essa linha que você está vendo aqui. Tá? Então, isso que está acontecendo nesse momento aqui é o PWM na prática. Tá? Você está vendo ele acontecer diretamente aqui na mesa do meu escritório, onde eu fiz as gravações. Então, a rotina que faz isso, nada mais do que utiliza um prescaler. Tá? Aqui, ó, eu começo a aumentar o PWM novamente, porque minha temperatura ela começou a diminuir, então agora começou a aquecer novamente, né? Esse sinal de cima, lembrando que é da resistência de aquecimento, é o PWM da resistência de aquecimento, tá? E ele faz essa modulação de 0 a 100% do PWM de maneira controlada, através de uma ação de controle PID. Lá na atividade de vocês, não é malha fechada, é malha aberta, é você que aperta um botão e simplesmente acontece uma interrupção e executa aquela rotina que impõe 25%, ou 50%, ou 75%, ou 100%. Você que faz isso, você aperta o botão e acontece. Aqui não, aqui o programa está fazendo isso automaticamente. Eu quero que vocês vejam e entendam que o que vocês estão aprendendo é para vocês poderem construir isso, para vocês poderem realizar controle automático utilizando o microcontrolador, tá? Então, isso aí está disponível para vocês, está colocado aí no slide, esse link do meu vídeo, tá? Então, vocês podem olhar, podem observar como que é feito a execução prática. Claro que aqui não tem o código, tá? Porque a gente não chegou nesse ponto ainda. Preciso ir com a disciplina para vocês poderem entender muita informação, né? Então, aqui existe um gráfico que mostra o desvio, né? Mostra o erro entre o valor desejado e o valor que você tem nesse momento, né? Então, está em 0, tá vendo? 0 significa que houve a estabilidade. Né? Se eu desejava chegar em 60 graus, e eu cheguei em 60 graus, e eu fiquei em cima dos 60 graus, né? Significa que eu atingi a estabilidade. Então, é uma forma de você entender que o controle ocorreu. Né? Demorou um tempo para fazer isso, mas ele conseguiu chegar na estabilidade. Tá? Então, você que estuda aí controle, você que estuda microcontroladores, é para isso que a gente está desenvolvendo esse tipo de disciplina, tá? Para aprender a fazer esse tipo de coisa. Tá joia? E é isso aí, pessoal. Acho que a gente conseguiu ver bastante coisa aí na aula de hoje. Tem mais coisa no vídeo, não vai dar para a gente ver mais, porque está chegando no final do tempo dessa aula, né? A gente vai precisar interromper. Mas vocês têm acesso aí aos slides, podem assistir o vídeo completo aí na íntegra, tá? Sem nenhum problema. E continua a mesma sugestão. Se vocês tiverem dúvida disso que a gente está vendo, acione a mediação, tá? Foi falado que vocês querem um vídeo extra, né, sobre esse tema do PWM, a gente pode fazer, não tem problema nenhum, será um prazer, na verdade. Esse vídeo foi feito justamente para atender outros estudantes que também tiveram essas mesmas perguntas, né, e eu coloquei ali à disposição. Agora está servindo para vocês também. Então, tem muito vídeo pronto já também, tá? E é assim que a gente trabalha aqui. Não tenham, assim, receio de perguntar, tá? E não se preocupe, que a gente vai atender vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo prestígio mais uma vez. Desejo a todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.